Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Helena, eu tenho 29 anos e resolvi criar esse canal para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Jesus. Eu sou muito do Instagram, né? Eu gosto de postar vídeos no Instagram sobre viagens, eu tenho um canal lá também. Só que eu tenho pensado muito sobre o que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês aqui. E aí no Instagram nós vemos muito sobre como viralizar e fazer, usar a iluminação assim, o microfone assim, fazer tal técnica, fazer isso, fazer aquilo. E sinceramente eu só queria sentar aqui na frente da câmera e conversar com vocês, falar sobre Jesus, falar sobre as maravilhas, né, da Bíblia, de várias coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, sem ficar me preocupando se é essa técnica que vai viralizar, se é aquela técnica que vai viralizar, se é dessa forma, se é esse texto, se é esse contexto, se é essa edição, porque o que eu quero é simplesmente isso, sabe? Falar com vocês sobre algo muito simples e profundo. Então eu resolvi criar esse canal, né, que é justamente esse nome, é isso que eu quero compartilhar com vocês, que é uma fé prática, algo que a gente vai usar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então se você tem interesse, né, se você quer aprender mais sobre Jesus, sobre as maravilhas dele, sobre como viver, né, na prática, no dia a dia, na escola, na faculdade, no seu trabalho, se você quer viver realmente isso, né, colocar em prática tudo o que você tem aprendido, porque muitas vezes nós aprendemos, né, nós ouvimos uma palavra ali no culto, nós ouvimos uma ministração, nós ouvimos uma canção, e nós não sabemos como aplicar aquilo no nosso dia. Nós escutamos histórias, né, de sei lá quantos mil anos antes de nós termos até nascido, antes de Cristo. E aí a gente vem falar, pô, legal, que história bacana, que história linda, mas como que eu vou colocar isso no meu dia a dia, na minha rotina, na prática, né? Como que eu vou viver isso? E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Então, assim, se você quer um canal de teologia mais profundo, que vai estudar a história ali, os anos que aconteceram, o contexto daquela região, toda uma questão teológica, aí já não é comigo. Não tenho todo esse conhecimento para passar para vocês. Mas se você quer aprender sobre como colocar na prática ali, né, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem lido ali na Bíblia, então fica aqui comigo, segue esse canal, compartilha, comenta aqui o que vocês estão achando, porque é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, esse é o primeiro momento, né, que eu queria me apresentar para vocês, falar quem eu sou, falar qual é o intuito desse canal. Eu, em princípio, eu pensei em postar 2 vídeos por semana, né, que seria na terça-feira, algo que eu estou pensando em compartilhar aqui com vocês, que eu vou trazer. Então, seria terça e quinta-feira. Terça-feira eu pensei em algo que eu estou tentando ainda imaginar um nome, mas contextualizando o que eu queria trazer para vocês. Eu tenho pensado muito como que a música mexe comigo, sabe? A música mexe muito comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com a minha forma mesmo de, às vezes, levar um dia. Então, às vezes, eu saio de serviço, né? Eu trabalho à noite, e às vezes eu saio de serviço 9 horas da manhã e eu tô tão triste, tão cabisbaixa, porque o dia não foi bom, o plantão não foi muito bom. E aí eu escuto uma canção e aquela canção tem o poder de me fazer me sentir bem, de fazer eu me sentir feliz, sabe? Às vezes é 15, 20 minutos o tempo que eu chego em casa e eu já tô, sabe, animada, já tô feliz, já tô totalmente diferente de quando eu saí do serviço, ou vice-versa, né? Às vezes eu tô bem, tô feliz, aí eu escuto uma música melancólica, eu começo a lembrar de alguma situação, eu já começo a ficar ali mal, ou às vezes já tem tanto tempo que eu não oro, já tem tanto tempo que eu não leio Bíblia, que eu tô ali meio perdida nos meus pensamentos, e eu escuto uma canção, eu escuto uma música, e aquilo transforma completamente o meu coração, quebra ali as barreiras que estão me afastando de Deus, e eu simplesmente volto e começo a me aproximar de Deus de novo, começo a orar novamente, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse primeiro momento. Então, eu pensei nas terças-feiras nós falarmos sobre isso. Gente, eu não sou nada vinculada à música, não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar, mas por algum motivo a música mexe muito comigo e eu queria falar sobre isso. Então, eu pensei em algo como cantando orações ou orando canções, mas o que eu queria fazer seria nós pegarmos algumas canções que nós cantamos às vezes de forma monótona, de forma automática, que a gente nem sabe mais o que a gente está cantando, a gente só está ali falando, jogando palavras ao vento, e que a gente destrinchasse essas canções, sabe? Para que a gente percebesse quão lindas são algumas canções que nós temos cantado, sabe? Quão profundas são. E que muitas vezes nós podemos usar elas como as nossas orações, quando nós sentimos dores que a gente não consegue nem colocar em palavras, que a gente não consegue falar. E muitas vezes tem canções que conseguem expressar essa dor para o Senhor com as palavras que a gente gostaria de usar e não consegue. Da mesma forma como nós estamos solitários, sozinhos, tristes ou alegres, então eu queria trazer essas canções para que a gente meditasse sobre elas, para que a gente pensasse sobre elas. Então, se você tiver alguma canção que você acha, oh, Selena, eu amo essa canção, queria compartilhar, queria que a gente falasse sobre ela, esse verso, essa canção, esse cantor em específico, que então já comenta aqui, já me manda para a gente falar sobre essas canções também. E se você tiver alguma sugestão de nome também para esse quadro, né, já me manda aqui também para a gente montar ali um quadro bem bacana para a gente falar sobre essas canções. E na quinta-feira eu pensei a gente falar sobre versículos mesmo, sobre passagens da Bíblia, coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, sobre caráter, sobre rotina, sobre cuidados, cuidado da gente, cuidado da nossa família, do nosso trabalho, posicionamento em determinadas situações, no dia a dia mesmo, coisas do cotidiano, coisas da rotina que a gente pode melhorar, né, usando ali a palavra de Deus. Então é isso, gente, foi isso que eu pensei nesse primeiro momento, né, para nós compartilharmos, para nós conversarmos sobre o Senhor, conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre canções, para que juntos nós possamos ter uma fé mais prática, né, uma fé realmente visível, onde as pessoas vão ver
que nós somos diferentes, vão ver que nós somos cristãos e vai querer conhecer esse Deus que nós conhecemos, né? Esse Deus que nos transformou. Então, seja bem-vindo a esse canal, espero que vocês gostem, espero que nós possamos crescer e aprender juntos, né? Crescer em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens também. Então, já me segue aqui, já comenta o que vocês acharam, já comenta a sugestão de nomes e de músicas que a gente pode conversar aqui. E não perca o próximo vídeo que já sai amanhã, falando sobre canções, né? A nossa primeira canção que nós vamos meditar. E aí, só para deixar também um versículo, né, que me inspirou a criar esse canal, que é justamente João 4,42, que diz assim: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Essa passagem é quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço e ele conversa com ela, revela alguns pecados dela e ela sai pela cidade contando sobre tudo que Jesus revelou. E as pessoas vêm conhecer Jesus por causa do testemunho dela. Só que depois eles chegam, ouvem Jesus e eles começam a crer, não só por causa das coisas que aquela mulher falou, mas porque eles viram e eles perceberam, né, eles tiveram a própria experiência de que Jesus de fato era o Salvador do mundo. E é justamente isso que eu quero trazer, para que nós possamos ter as nossas próprias experiências. Então você pode ter vindo até Jesus, conhecido a Jesus por experiência de outras pessoas, porque seus pais eram cristãos, porque seus avós eram cristãos, porque você teve uma experiência quando você era criança, porque alguém te falou, porque alguém viveu uma experiência e você ouviu falar, mas eu quero que você tenha as suas próprias experiências com o Senhor, eu quero que você tenha os seus testemunhos e você possa falar, agora eu creio, agora eu acredito, porque eu vi, porque eu senti, porque eu tive a minha experiência. Então vamos juntos ter as nossas experiências com o Senhor, para nós termos a nossa fé fortalecida em Cristo, porque nós vimos, porque nós conhecemos e nós temos as nossas experiências de salvação com o Senhor. Amém?